Instituto Ipsos-IPEC divulgou pesquisa que revela a avaliação do governo Lula. Vou até ampliar aqui para você que está ligado na nossa programação. Nessa pesquisa foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 7 e 11 de março. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. 41% veem o governo Lula como ruim e 27% como bom. Está aí em tela justamente o que esse levantamento revela para a gente. A conferir como se deu a queda no desempenho da avaliação do governo pelos entrevistados. A gente começa esse levantamento em março de 2023, quando o governo Lula tinha uma avaliação ótima ou boa para 41% dos entrevistados. E a gente acompanha, já aqui com o Pedro Durão ao meu lado, um pouco do que foi essa trajetória, até atingirmos a marca em dezembro de 2024 de 34% de aprovação por parte daqueles entrevistados pelo levantamento. E olha só a queda. Agora 27% apenas avaliam o governo como ótimo ou bom. Portanto, aqueles que avaliam como regular até superam essa avaliação positiva, são 30%. E ruim ou péssimo, olha o que aconteceu, 41%, Pedro Durão, com essa avaliação negativa do desempenho do governo Lula. Uma disparada, né? Lula nunca teve tão mal avaliado, segundo a Ipsos-IPEC e outras pesquisas também, né, Carol? Mais uma, né? É mais uma. Isso endossa o que outras pesquisas vêm mostrando e trazendo sobre a popularidade do presidente da República. O Datafolha mostrou a mesma coisa, a mesmíssima coisa. A Quest mostrou a mesmíssima coisa. Outras pesquisas analisadas, avaliadas, fizeram essa mesma avaliação. Não sei se a gente consegue botar aqui aquela tela. Exatamente o que eu vou colocar aqui. Para a gente poder... No site, será que a gente consegue colocar aqui no nosso telão exatamente essa trajetória? Para a gente poder apontar, porque tem um ponto de virada ali que é importante de a gente demonstrar, Carol, e pontuar, que é justamente esse final do ano aqui, né? A gente tem aqui a Eu pesquisa. Até prefiro a outra, tá? Se a gente puder depois trocar, porque a outra, a que a gente estava mostrando agora, tem os números mais claros. A gente já vai providenciar, Pedro. Mas essa enquanto aqui é ela não surge, a gente vai o quê? Isso, mas essa aqui é boa também, dá para explicar. Conversando em cima do que está lá no site da CNN Brasil, porque é o mesmo levantamento, não temos apenas os detalhes aqui dos números, mas a gente tem a referência do que foram as trajetórias. Sim. Em verde, avaliação positiva, ótimo ou bom. Aqui no amarelo é a avaliação regular, ruim ou péssimo em vermelho. Portanto, sai o ruim ou péssimo de algo abaixo dos 25% em março de 2023 e vai subindo até atingir 41% a avaliação dos entrevistados nesse levantamento, o pico dessa avaliação negativa. Aí a gente olha para trás, né, Carol? Vamos começar aqui, março. Primeiro ano do governo Lula, lua de mel com a população. O governo Lula acaba de entrar, é empossado, nomeia ministros, atende a reivindicações de grupos diversos da sociedade, da população brasileira. Há uma expectativa com esse novo governo e você tem uma popularidade em alta. Esse é o início do governo Lula, 41% de avaliação positiva. Um ano depois, quando a gente chega em março de 2024, tá um terço e um terço, que é exatamente o retrato do que mostram as pesquisas eleitorais brasileiras. Você tem um terço anti-Lula, pró-Bolsonaro, de direita, um terço pró-Lula, de esquerda, e um terço que não tem exatamente uma ideologia fixa. Então, você perceba que esse capital político da eleição, ele derrete em um ano. Em um ano você volta para o estágio outubro de 2022, quando você teve a eleição federal aqui no Brasil. O que acontece de março de 2024 para março de 2025? Basicamente, Carol, a popularidade do Lula se mantém. Se mantém nesse um terço, se mantém, aumenta um pouquinho, se mantém até dezembro. A virada mesmo está entre dezembro e março, nesses últimos 3 meses. O que aconteceu entre dezembro e março? A alta na inflação dos alimentos, que interferiu diretamente na vida das pessoas. A crise do Pix, com toda aquela discussão sobre vai taxar ou não vai taxar o Pix.
As críticas feitas ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre outras questões relacionadas à economia brasileira e a impopularidade do presidente realmente crescendo no meio dessa esteira. Então, não dá para dizer que a gente chegou neste momento por causa, por exemplo, das declarações de Lula sobre a guerra de Israel, que foi um dos fatores aqui que afetou a popularidade. Mas é evidente que o dólar a R$6, por exemplo, pesou nessa avaliação negativa do presidente, porque ele está exatamente localizado nesses 3 meses de virada. Final de dezembro, janeiro, fevereiro e o começo de março. Então é aí que está a crise maior enfrentada até agora, talvez até nos 3 governos do presidente Lula. Inclusive, destaco aqui, 41% de avaliação ruim ou péssima é o mesmo percentual, só que... Invertido, né? Invertido no início do governo. Era 41% de avaliação positiva. Sim. Em março de 2023. E aí o Pedro Duran destaca um dos pontos que vem pesando nesse índice negativo para o governo, o preço dos alimentos. Uma medida vai entrar em vigor hoje, que é zerar a tarifa de importação de determinados produtos, determinados alimentos.